Olá, meus amigos, estamos aqui no podcast Autogestão Centro Automotivo. Esse que é um programa do Sebrae Acre, junto com a Fé Comércio e Cinco Peças. Eu sou Cláudio Araújo, do programa O Segredo das Oficinas Lucrativas, e temos o prazer aqui hoje de receber o Alan e a Jéssica para fazer um bate-papo sobre gestão de oficina, dicas, inspirações para você que está nos ouvindo, levar para o seu dia a dia e fazer a diferença. Então, eu queria aqui começar com a Jéssica. Jéssica, fala um pouquinho como foi entrar nesse segmento e que você diria assim, qual foi o grande momento da sua jornada que você sentiu que fez a virada, que você viu que os negócios estavam realmente ficando consolidados. A Polocar já está no mercado há 20 anos, né? E eu já estou na empresa há 8 anos. E a partir do ano passado que a gente teve um primeiro convívio com essa parte de mentoria, consultoria em Porto Velho, né? Onde a gente teve um primeiro contato e foi onde abriu a nossa visão e para entender que a gente precisava realmente buscar ferramentas para alavancar o nosso negócio, né? Beleza. Foi quando o Sebrae, né, parceria com Fé Comércio e Cinco Peças, ofereceram para a gente a oportunidade de participar desse projeto, né, juntamente com o Segredo das Oficinas. E a gente de cara já topou, né, já iniciamos. E gradativamente a gente vai aprendendo e vai tentando inserir no nosso dia a dia, na nossa oficina. Perfeito. Estamos aqui com o Alan, né? Alan também é um cara de inovação, né? Empreendedor, com esse sorriso aí vasto. Alan, fala um pouquinho como foi entrar nesse segmento e que momento você acha que deu aquela virada que você sentiu. Eu acho que agora o negócio vai realmente decolar. Sim, sim. Primeiramente, bom dia, Cláudio, né? Bom dia, Jéssica. E assim, eu iniciei a minha trajetória como empreendedor. E através do Sebrae, primeiramente eu fiz até uma viagem ano passado para a Automec, foi onde abriu muito as opções, tipo assim, a visão. E com esse projeto do Segredo das Oficinas Lucrativas, né, que você trouxe e esse treinamento autogestão realizado pelo Sebrae, assim, foi onde abriu toda a mente, né, para você sair do empreendedorismo, que eu iniciei como empreendedor com aquela força, aquela garra, mas sem aquela gestão. Então, hoje, a minha empresa está aprendendo o que é uma gestão para você cada vez melhorar os processos, tanto de finanças, tanto processos operacionais, processos de RH até. Então, que tipo, eu tinha medo do meu contador. Então, hoje a gente está tendo uma relação mais alinhada. Então, tudo isso é um aprendizado que é uma inovação para a minha empresa, para eu sair desse empreendedorismo e chegar ao ponto de ser um empresário mesmo, tem toda essa questão de gestão. Perfeito. Vamos lá, falar de oficina, a gente sabe que por estatística, até por pesquisa mesmo realizada, a gente entende que o motivo que leva um dono de veículo procurar a escolha de sua oficina, 70% está relacionado à confiança. Então, mais do que preço, mais do que qualquer coisa, o cliente, ao escolher sua oficina, ele opta por confiança. E eu faço a pergunta aqui, começando com o Alan. O que Alan, hoje você tem feito na sua empresa para fazer com que essa confiança seja percebida pelo seu cliente? Como você tem materializado esse conceito de confiança junto ao seu cliente? Um dos fatores, Cláudio, é justamente isso, é o cliente saber que a gente está se aperfeiçoando, a gente está acompanhando a evolução do mundo de forma geral. Tanto o cliente vê que você está investindo em equipamento, que você está investindo na sua gestão, que você está investindo no... Você ter aquele cuidado com a sua empresa e você ter o cuidado com o veículo do cliente. Então, a partir desse momento que o cliente passa a perceber que você se importa com todas essas questões, ele passa a ter sempre mais confiança em você, porque muitas vezes não basta só você ser um bom profissional, né? Tem toda essa questão do acolhimento, do cliente, todas as questões operacionais, então a gente tem tentado sempre melhorar essa questão e esse treinamento que a gente está fazendo é um dos fatores que está ampliando bastante e eu já percebi desde o início, né, da nossa jornada
que já melhorou muito, até a questão faturamento, a questão feedback com os clientes, tipo os clientes parabenizando todas as questões, os clientes parabenizam o padrão dos funcionários, então todo esse conjunto leva a uma confiança maior que o cliente finda que esquecendo a questão preço. Jéssica, Polocar, o que é que ela tem feito para formalizar, para fortalecer essa relação de confiança junto ao seu cliente? Então, a gente tem buscado ferramentas, né, para modernizar os nossos processos, né? Desde a entrada do cliente na nossa oficina, né? Primeiro contato, o atendimento, né? A gente está frisando bastante com nossos funcionários através de reuniões, essas práticas de acolhimento do cliente, quando ele chega na oficina, ser bem atendido, ser bem recepcionado. E um dos nossos focos principais é a questão da transparência, né? A gente sempre procura ser muito transparente com o nosso cliente, né? De todas as formas, a partir do orçamento, é onde a gente mostra toda a situação real do que está acontecendo no carro do cliente. E nesse momento a gente consegue transmitir a confiança, né? Para o cliente fechar realmente a venda com a gente e não sair da nossa oficina sem fechar. Que lindo, hein? Essa palavra aí, leve no coração. Transparência nas relações, nos processos, faz muita diferença para esse fortalecimento do elo de confiança. Lembra, o seu cliente ele não está atrás de comprar peça e serviço, até porque ele nem entende de peça, muito menos de serviço. Ele está atrás de ter um parceiro realmente de confiança para fazer a reparação automotiva. E aí a Jéssica já falou sobre treinamento, falou aí dessa inserção das pessoas dentro do processo. Hoje um dos maiores desafios para qualquer empresário é a falta de mão de obra. Jéssica, o que é que a Polocar, o que é que você na gestão da Polocar tem feito para ter uma mão de obra para hoje e uma mão de obra para o futuro? Então, a nossa política é formar o mecânico dentro da nossa oficina, né? A gente inicia com um auxiliar de mecânica, né? Normalmente a gente pega a pessoa crua mesmo e a gente vai moldando da melhor forma para adequar o nosso quadro, né? Inicia assim, dessa forma, como auxiliar, tendo a necessidade de um novo mecânico, a gente dá a oportunidade para esse auxiliar que já vem sendo treinado há um tempo, monitorado, atendendo às normas da empresa, né? Ele subindo para essa vaga de mecânico. Alan, você que é um cara ali que às vezes bota até a mão na massa, né, Alan? Sim, Tá sim. ali junto ao corpo de técnicos, o que é que você tem feito para ter esse mecânico de hoje, ter o mecânico da manhã, essa retenção de talentos que também tem sido um desafio muito grande. Sim, sim. A estratégia, praticamente, de forma geral, tem sido a mesma. Hoje são 3 rapazes que trabalham comigo e todos 3 têm a mesma formação por mim. Tem um técnico que foi o primeiro, ele já é o mais antigo, trabalha comigo já há 3 anos. E os outros também a gente foi treinando. E tem um terceiro agora também que já está na fase de treinamento. E ele está pegando a melhor fase, né? Que já é justamente essa fase de todos esses treinamentos, enfim. Então ele já entrou na oficina já num outro patamar assim que ele já está tendo mais opções, né? Então é essa questão, é treinar mesmo, ir treinando, porque o mercado tá difícil. E sem contar que você vai mudando os moldes da sua oficina, entendeu? Então tudo que eles sabem hoje, tudo que eles fazem hoje é o padrão Alan Automecânica. Até mesmo o cliente sempre tem aquele cliente que diz, Alan, eu queria que tu fizesse, tu colocasse a mão na massa. Eu digo, mas deixa eu te explicar, tudo que eles sabem fazer foi eu que ensinei. Então não tem um outro padrão, não tem uma outra linha. Eles vão trabalhar na linha que eu ensinei eles a fazerem, então pode ficar tranquilo que o serviço vai sair perfeitamente. Talvez até melhor com o que eu fizesse, que eles estão fazendo, e eu vou avaliar no final e vou dar o ok, então pode ficar despreocupado. Então, essa questão do treinamento, aquela formação lá desde o início, tem sido uma estratégia e tem funcionado bem, graças a Deus. Que palavra bonita, tá? Padronização. Então, se você leva padronização para a oficina, você eleva o nível de identidade e aí dá uma condição maior do seu crescimento ser sustentável. E aí a oficina também tem essa característica, ela cresce muito rápido, esse elo de confiança. Então aquela oficina começa pequena, atendendo um carro, quando você vê já está atendendo 2, 3, 4, e aí esse crescimento passa a ser um problema. Porque se você crescer sem uma estrutura de apoio, às vezes a empresa não cresce e a empresa incha.
E é falando sobre isso aqui que eu queria abrir com o Alan, né? Alan, que você é da área técnica, você fala muito bem sobre isso, mas como foi o desafio de entender que você também tinha que ter uma pessoa preparada na parte administrativa para poder fazer com que a sua empresa crescesse, não só pela técnica, pela sustentabilidade do administrativo e da técnica? Sim, sim, exatamente. Iniciei a oficina, eu e um outro rapaz somente, né, que trabalha comigo até hoje. Só nós dois. Aí até então ficou tranquilo. Um elevadorzinho ali, um elevador, 2 carros, um elevador, 3 carros, um elevador, 5, 6 carros, aí já é uma necessidade de mais um elevador. Então aí foi começando a ter aí, tipo, 3 elevadores, daqui a pouco 4 elevadores, aí 8 carros, 16 carros e aquela confusão. E eu já comecei sozinho a não dar conta. Já comecei a esquecer boleto a pagar. Não era nem por falta de dinheiro, é porque o boleto tava ali. A organização. Isso, aí como eu era o gerente de pátio, gerente de compras, gerente de vendas, atendente financeiro, emissor de nota, contas a pagar, a caixa. Então já ficou ali muitas funções e algumas já passei a não desempenhar tão bem, porque eu ficava sempre preocupado mais com a questão do operacional. Então eu comecei a enxergar que havia sim a necessidade de ter alguém já para me ajudar nessa questão de gestão de parte administrativa. E já tem uma 4ª pessoa que já ingressou já nessa questão, que é a senhora Heloísa, que já está ingressando nessa parte administrativa. E assim, poucos dias já deu um alívio assim, tipo, metade do mundo saiu das minhas costas, né? Então, tipo, era fechar as notas, fechar a OS, mandar os orçamentos, mandar o orçamento para o cliente, fazer a questão pós-venda, que é importantíssima. Então já deu um alíviozinho, já tô dormindo até mais horas durante a noite. Que bom, que bom. Isso é uma dica importante para você que quer dormir mais horas da noite. Prepare esse seu pilar administrativo. A Jéssica faz um dia a dia desse, ela é esse pilar administrativo e ela vai falar para a gente quanto é importante, quanto realmente é um meio de que possibilita esse crescimento sustentável da oficina. A oficina a gente começa a observar que conforme ela vai crescendo, vai aparecendo essa necessidade, né? Quando eu iniciei com o Ricardo há 8 anos atrás, ele já tinha uma pessoa que cuidava para ele, né? Mas bem básico, né? Quando eu entrei, a gente começou a administrar melhor, porque ele também, assim como o Alan, também iniciou dessa forma, né? Fazendo de tudo um pouco, né? Conforme a necessidade do crescimento da empresa, foi abrindo essa vaga, né? E a necessidade de ampliar o conhecimento, né? E eu hoje estou à frente dessa parte administrativa com ele, né? Cuidando de toda essa parte, de contas a pagar, contas a receber, pós-venda, lançamento de OS, controle de estoque, né? A gente procura sempre ir ajustando e adequando da melhor forma, né? E com o curso, abriu mais ainda a visão de necessidade de ter mais gente ao nosso lado, né? É a visão de entender que a empresa está crescendo e que a gente estava limitado em relação aos funcionários. Porque chega, que nem o colega falou aqui, chega no momento que você vê que você não está dando conta de tudo sozinho, né? Eu hoje já vejo que para mim já está um pouco sobrecarregado, cuidar de tudo. O que acontece? Você acaba deixando uma das partes a desejar, né? Então, com o curso, eu já estou vendo essa visão e já estou treinando um auxiliar para me ajudar na parte administrativa, visando o melhoramento dos processos, né? A distribuição melhor. Olha, esse bate-papo aqui está trazendo à tona uma coisa que eu diria que é divisores d'água, tá? A oficina que entende que a parte administrativa é tão importante quanto a parte técnica, ela gera um alicerce de crescimento muito bacana. Aqui 2 depoimentos aqui para inspirar você, se você hoje ainda não está assim, faça o investimento. E quando a gente fala dessa área administrativa, essa conexão até com a área operacional, com toda a dinâmica da oficina, passa por uma coisa chamada sistema, né? E eu sei que toda oficina tem sistema, até porque ela precisa utilizar para emitir ali a nota fiscal, mas às vezes eu vejo que as oficinas não utilizam o melhor do seu sistema. Então, assim, Jéssica, hoje, o quanto você tem utilizado do seu sistema e que dica você dá para quem está nos ouvindo, você que é uma pessoa expert nessa área, o quanto elas devem explorar o sistema e quanto mais elas podem extrair desse sistema caminhos de ter racionalidade dentro dos seus processos. Cláudio, eu acredito que essa parte de sistema é muito relacionada a você sair da zona de conforto, né?
Antes da consultoria, eu utilizava cerca de 30% do meu sistema. Eu nem sabia o quanto de vantagens e opções que ele me dava, né? Por quê? Porque às vezes, como a gente já falou, né? Sobrecarrega, você acaba fazendo o básico do básico, né? Mas chega um momento que você vê que tem mais coisas a puxar do seu sistema, né? Através do segredo das oficinas, obviamente, a gente vê que precisa de alinhar e colocar mais coisa no sistema, porque você vê que você acaba reduzindo o seu trabalho lá na frente, né? Tirando por mim, lá atrás eu fechava o mês, eu tinha que ficar batendo cabeça 1 dia, 2 dias parando da minha rotina de dia a dia para me tentar fechar o meu mês, por falta de um sistema bem alimentado, né? Hoje eu já consigo alimentar o meu sistema quase 100%, ainda não está 100%, mas eu tenho certeza que lá na frente, quando ele tiver 100%, esse meu trabalho ao final do mês, que era 2 dias, eu vou fazer em questão de 2 horas. Eu vou tirar todo o meu relatório, vou ter o meu fechamento completo, tudo a partir da ferramenta que, como o senhor falou, é indispensável, que é o sistema. Alan, você está nesse desafio agora, nesse momento Exatamente. de virada, tá? A virada não é fácil, né, Alan? Sim, Fala um sim. pouco sobre isso, porque às vezes o que intimida é o desafio inicial, eu sair da inércia, mas quebrar essa barreira é encontrar um paraíso do outro lado. Sim, sim. O relacionado ao sistema tá sendo bem empolgante, assim. É algo que a gente nunca vi. E você trabalhava naquele modelinho antigo que você acha que tá funcionando bem. Ah, não, tá funcionando no bloquinho e tal. Aí você armazena, aí aquele bloquinho encheu, você coloca ali. Aí vamos supor, por exemplo, chega uma garantia, algo do tipo, você vai procurar aquele caderninho que você não faz ideia de onde que tá, para saber como que foi, enfim. E o sistema ajuda muito nessa questão de ter números, né? E a minha empresa, muitas das vezes eu chegar no fim do mês e digo, será que eu ganhei dinheiro ou eu só empatei? Ou será que eu nem cheguei a empatar, né? Ou, tipo, números algum, tipo, quantos carros mês, quanto foi produzido, o que entrou, despesa, toda essa questão operacional, quanto que eu tive de custo, quanto que eu tive de despesa disso, despesa daquilo, sem números alguns, só, tipo, ali mesmo, operando, e chegar ao fim do mês você se perguntar, será que deu lucro? Será que a minha oficina deu lucro? Será que eu cheguei no meu objetivo? E muitas vezes você vê que ganhou porque você foi crescendo, foi prosperando. Porém, muitas vezes você fica naquela, tipo, aonde que eu vou chegar? E chegou uma época que uma das grandes sacadas que eu vi que cheguei no máximo que eu poderia chegar sozinho, tipo, só eu e os rapazes ali, eu digo, não tem como crescer mais além do que estamos hoje, se não melhorar, se não aperfeiçoar. E o sistema é uma das coisas fascinantes que a gente já está passando para as OS, já está lançando no sistema, alimentar o sistema, para daqui a pouco termos os números corretos da minha empresa e sempre melhorar cada dia mais. Que bacana, e esse bate-papo tá rico, eu gosto desse tipo de bate-papo, porque nós estamos falando com quem faz, né? Não é com quem diz, é a prática do dia a dia, é quem realmente tem as dores, mas não baixa a cabeça diante dessas dores, tá? Sempre na busca, na melhoria contínua. Mas vamos fazer a nossa finalização aqui desse podcast com as considerações finais. Vou começar aqui com Alan. Alan, que mensagem você queria deixar para esse empresário que está nos ouvindo, para esse gestor de oficina que está nos ouvindo, ou até aquele cara que é empreendedor e ele pensa um dia ter uma oficina de sucesso? Que mensagem você deixa para esse público? Inicialmente, eu posso dizer assim, que vale a pena, muito a pena. Logo no início, quando eu digo, vou ter que desembolsar valor X, eu digo, rapaz, mas será que vai valer a pena e tal? E assim, na primeira semana, eu digo, já pagou. Eu digo, todos os outros meses para frente, para te ver, né, o quão a gente já ficou impactado nas primeiras aulas, né, nos primeiros treinamentos, então já valeu a pena. E assim, é um investimento que vale muito a pena, você vai ter um retorno, você abrir a mente, mudar totalmente a mentalidade relacionada à oficina, toda a sua operação. E assim, vale muito a pena mesmo. E agradeço muito ao Sebrae, tem a nossa gestora lá, que é a nossa coordenadora, a Ruama, também, excelente, assim, agradeço muito a ela. Cláudia Araújo e toda a sua equipe, né?
segredo das oficinas e conhecer pessoas. Eu sempre falo para minha esposa, para as pessoas, a melhor coisa que tem é você conhecer pessoas. Até mesmo no curso, a gente se aproximou muito, né? A Jéssica, o Ricardo, os meninos da Mastercard e o Pablo. Então, teve toda essa proximidade que muitas vezes você acha que fulano é seu concorrente. E muitas vezes não é, ele é seu parceiro. É tanto que a gente já fez visita nas oficinas, enfim, todo mundo já se conhecendo ali, então já tem essa parceria que já muda muito essa questão da união, né, das oficinas. Então isso é interessantíssimo para a gente, no futuro, mudar a cultura tipo, do estado inteiro. Eu penso assim que nosso estado vai revolucionar e vai iniciar através da gente, né? Então é muito bom e vale muito a pena mesmo. Valeu. Jéssica, sua consideração final, o que é que você diz para esse público aqui? Então, pegando o gancho que o colega fala, quando a gente recebe a proposta e vê o investimento, a gente realmente para e pensa, nossa, será que isso é válido? Será que vale a pena? Será que é necessário? Mas quando a gente começa as aulas, né, a gente vê a importância, né? A gente começa a ver os números, a gente começa a ouvir palavras índices que a gente nunca nem tinha ouvido, né? Como por exemplo, a questão do markup, né? Ticket médio. São coisas assim que são fundamentais dentro de uma oficina que a gente não tinha, né? Hoje, através da mentoria, já ampliou demais a visão. A gente já vê que a gente precisa ter esses índices, precisa crescer. Se a empresa quer crescer, ela tem que ter uma boa administração, né? Tem que ter os seus índices, markup, tem que ter ticket médio, tem que ter carro de homem, tem que ter tudo isso para formar uma DRE, que é a principal finalidade do curso, eu acredito, né? É a principal ferramenta, né? Claro que todas as outras, gestão, processos, tudo isso também é muito importante. Você observar a necessidade de cada um deles é extremamente impactante, assim. Você acha que às vezes aquilo ali que você está fazendo tá bom, mas você vê que pode ficar ótimo, né? Com o crescimento, com a evolução, com o treinamento, com a mente, principalmente a mente aberta ao crescimento, né? Às novas ideias, né? E já aproveito para agradecer ao Sebrae, né? Por ter iniciado esse projeto, juntamente com a pessoa do seu Davi, né? Do 5 Peças, Fé Comércio, e principalmente ao querido Cláudio, que é uma pessoa excepcional, que passa o conteúdo de uma forma muito simples e prática para a gente absorver, porque realmente é uma linguagem que a gente não está acostumado, né? E o Cláudio e todos os outros gestores, né? A sua equipe, procuram se adequar à maneira mais prática da gente entender. Porque para a gente que está aqui do outro lado também não é fácil, né? Ouvir coisas e entender processos que você não estava acostumado, né? Mas nós, empresários, temos que entender e aceitar que são coisas que vão alavancar o teu negócio, né? Você chega no momento que você vê a necessidade de crescer, que nem o colega colocou, 1, 2, 3, 4 elevador, né? Você coloca o operacional lá em cima e o seu administrativo, onde é que ele está, né? E tem que haver aquela base que você sempre coloca, no mínimo a administração e o operacional. E quando você começa a ter esse contato com essas mentorias e consultorias, você vê a importância que tem uma boa administração, né? É isso. Olha só, que quanta mensagem bonita, tá? O que nos dá aí uma motivação muito grande a esse programa Autogestão Centro Automotivo, que está sendo realmente conduzido de uma forma brilhante pelo Sebrae Acre, na figura da Ruama. O Ruama tem realmente abraçado esse projeto e levado de uma forma que gera depoimento como o de vocês, né? Isso aqui é um fruto de toda uma trilha para a gente chegar até esse momento. Também agradecer a Fé Comércio 5 Peças, na figura do nosso amigo Davi, que também é uma força propulsora dos negócios, e a gente fica muito feliz de estar aqui, através do Segredo das Oficinas Lucrativas, fazendo essa entrega, aumentando a nossa rede, levando esse entendimento que a gente precisa estar mais unido. O associativismo é importante. Você, empresário, procura essas entidades que estão trazendo realmente esse alicerce de crescimento. E assim a gente fecha mais um podcast, deixando aqui meu forte abraço. Valeu!